Olá, boa noite, bom dia, boa tarde, seja a hora que você estiver assistindo essa aula, não importa. O que importa é que você não esteja perdendo tempo neste período de pandemia e esteja aproveitando o tempo ao seu favor, estudando. Eu acredito muito que a educação, ela edifica o ser humano e abre muitos caminhos para aquilo que você deseja ser na sua vida. Então, eu sei que existem muitas pessoas que estão desoladas, desacreditadas, chateadas, porém, não é momento para isso. É momento para entender que é uma situação nova que estamos vivendo. Já aqui no Brasil, há mais de 60 dias, já precisamos nos acostumar com ela para continuar vivendo esse período o tempo que for necessário, sem sofrer. Eu sei que a grande maioria das pessoas prefere aula presencial. Eu também gostaria de olhar no rosto de vocês, ver a expressão facial que vocês fazem enquanto eu estou falando, estou explicando e dando a aula. Mas o que temos para hoje é nos preservar. Eu te preservo e você me preserva, e assim a gente fica em casa. Vocês já pensaram como seria voltarmos à faculdade com este medo que ainda nos assola, com esses índices desta pandemia que não cedem, principalmente aqui no Brasil, só aumentam? Então, calma, já já isso vai passar. Nós vamos voltar a ter uma vida relativamente normal como tínhamos antes. Mas enquanto isso não acontecer, você precisa estar atento, usando o tempo ao seu favor. Vamos lá. Nós agora vamos conversar sobre um tratado internacional muito conhecido. E quando vocês fizeram a pesquisa sobre a Declaração Universal de Direitos Humanos, muitos alunos utilizaram este Pacto de São José da Costa Rica para fundamentar os artigos da própria Declaração Universal de Direitos Humanos. É porque este pacto ele é de grande importância na nossa legislação quanto aos direitos civis, políticos, econômicos, sociais. E este é um pacto que também está pulverizado no nosso sistema. Ele está espalhado por todos os nossos diplomas legais, porque ele estabelece uma ordem, uma listagem de direitos que devem ser seguidos, obedecidos, concedidos a cada um dos cidadãos. Então, como eu venho explicando para vocês, toda vez que um país assina um tratado internacional, ele se torna signatário deste tratado internacional, ele assume o compromisso de trazer para dentro do seu sistema legal aqueles dizeres, aquelas informações que estão contidas no tratado. Ele pode trazer para dentro do seu sistema escrito igualzinho, ou ele pode adaptar ao seu sistema legislativo e fazer a escrita como melhor lhe convier. Quando conversamos sobre a Declaração Universal de Direitos Humanos, vimos que foi um documento, uma recomendação pós-Segunda Guerra Mundial, década de 40. Após a Declaração Universal de Direitos Humanos, surgiram vários tratados significativos e de grande importância em cada um dos países que os assinou. Na década de 60, quase 70, 1969, foi assinado este pacto, que é o Pacto de São José da Costa Rica. Para nós conversarmos sobre este pacto, eu vou trabalhar hoje com vocês com um compartilhamento de tela. Vou jogar aqui na tela o mesmo anexo que eu encaminhei para vocês em PDF, só que o meu está em Word, onde eu vou mostrar para vocês o que vocês devem de fato prestar atenção neste pacto e assim poder realizar uma tarefa que coloquei na plataforma da faculdade que você estuda. Então vamos lá. Nosso primeiro passo será Convenção Americana de Direitos Humanos do ano de 1969. Então, nós saímos de um documento da década de 40, lá a Declaração Universal de Direitos Humanos, e vamos estudar um documento da década de 60, o tão conhecido Pacto de São José da Costa Rica, ou São José da Costa Rica.
Como vocês podem observar, todos os tratados eles têm um preâmbulo. É como se fosse uma explicação, uma relação de motivos que levaram aqueles países a assinar este documento internacional. E após assinar este documento internacional é que surge a obrigação de cada país trazer para o seu sistema interno o que é que está escrito ali. Então, eu tenho aqui os Estados americanos signatários. Signatários quer dizer que fazem parte, que estão assinando esta convenção, reafirmando, quer dizer, já foi conversado algo a este respeito antes e agora eles reafirmam seu propósito de consolidar neste continente, que continente? Continente americano, dentro dos quadros das instituições democráticas, regime de liberdade pessoal e de justiça social. Fundado, olha aqui o nosso princípio da dignidade da pessoa humana, fundado no respeito dos direitos humanos essenciais. Reconhecendo que os direitos essenciais da pessoa não derivam do fato não derivam do fato de ser ela nacional de determinado estado, mas sim do fato de ter como fundamento os atributos da pessoa humana. Então, isso quer dizer que aqui eu não estou falando do brasileiro ou do estrangeiro. Aqui eu estou falando de qualquer pessoa, não importa em qual lugar do planeta essa pessoa esteja. Então, por isso, a partir do momento que a pessoa é uma pessoa, então ela passa a ser detentora desses direitos essenciais da pessoa humana, a que trata o início deste preâmbulo. Razão porque justifica uma proteção internacional de natureza convencional, coadjuvante ou complementar, da que oferece o direito interno dos Estados americanos. Nós nos reportamos à OEA, Organização dos Estados Americanos. Aqui nós tivemos os Estados americanos assinando este compromisso internacional. Como o Brasil está na América do Sul, e aqui Estados americanos, porque envolveu a do Norte e a do Sul, estão assumindo um compromisso de garantir, de respeitar, regime de liberdade pessoal e de justiça social a qualquer pessoa, não importe aonde ela esteja. Considerando que estes princípios foram consagrados na Carta de Organização dos Estados Americanos, na Declaração Americana dos Direitos e Deveres do Homem e na Declaração Universal dos Direitos do Homem, que foram reafirmados e desenvolvidos em outros instrumentos internacionais, tanto no âmbito mundial como regional. Aqui, então, eles começam a ensaiar que tudo que está sendo discutido neste tratado já foi discutido anteriormente, porém, eles estão aqui ratificando. Ratificar é confirmar aquilo que já consta, já está consagrado dentro desses documentos internacionais que eu grifei acima. Reiterando que, de acordo com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que vocês estudaram, só pode ser realizado o ideal do ser humano livre, isento de temor e de miséria, se forem criadas condições que permitam a cada pessoa gozar dos seus direitos. Então, vamos lá, vou até trocar a cor aqui para chamar a atenção. Que o ideal de um ser humano livre, isento de temor, isento de miséria, que se forem criadas condições, eu só consigo trazer para esse ser humano uma condição de um ser humano livre, sem medo, sem miséria, se forem criadas condições para que cada pessoa possa gozar do quê? Dos seus direitos econômicos, sociais, culturais, bem como os seus direitos civis e políticos. Ah, professor, então lá vem mais um documento internacional com uma série de direitos que estão sendo elencados? Perfeitamente. Aqui nós temos que eles estão reconhecendo que existem direitos essenciais da pessoa humana, que esta pessoa, não importa em qualquer lugar do planeta que ela more,
ela tem que ter acesso e direito a esses direitos essenciais. Que essas questões já foram discutidas em documentos internacionais anteriores, inclusive a Declaração Universal dos Direitos Humanos, aonde já se sabe que para o ser humano ser livre, viver sem medo, viver sem fome, é necessário criar condições para que ele possa gozar no sentido de desfrutar, gozar de direitos econômicos, sociais, culturais, civis e políticos. Olha, temos 5 categorias de direitos elencadas neste pacto internacional. Considerando a terceira Conferência Interamericana Extraordinária em Buenos Aires de 1967, aprovou a incorporação à própria Carta da Organização de normas mais amplas sobre, olha aqui, direitos econômicos, sociais, educacionais, e que resolveu uma Convenção Interamericana sobre Direitos Humanos determinasse o quê? A estrutura, a competência e o processo dos órgãos encarregados desta matéria. Não adianta só eu elencar direitos das 5 categorias, econômico, social, cultural, civil, político, se eu não crio uma sistemática, uma estrutura competente para que cada ser humano pudesse desfrutar desses direitos que vão ser elencados aqui na declaração, que vão ser elencados aqui no Tratado Internacional. Assim, eles convieram no seguinte, quer dizer, chegaram a um acordo e decidiram, e separaram aqui o tratado em partes. A primeira parte, deveres dos Estados e direitos protegidos. Enumeração dos deveres. Deveres de quem? Deveres do Estado. Então, vamos caminhar. Aqui vocês podem observar que os artigos estão em numeral e os seus incisos também em numeral. Então, todas as vezes que você encontrar aí artigo 1º, vai ter número 1, número 2, que para nós seria equivalente aos incisos. Ou apenas o artigo, por exemplo, como está o 2º, artigo 2º, sem nenhum inciso, sem nenhum parágrafo, ok? Então, vamos caminhando aqui no nosso estudo. Os Estados partes nesta convenção, quem são os Estados partes? São os países que participaram dos eventos onde foi feita a minuta e depois concretizado este tratado internacional. Então, os países que fizeram parte, e o Brasil estava lá fazendo parte, comprometem-se a respeitar. Então, aí vem aquilo que eu falei para vocês anteriormente. Há um comprometimento de cada um dos países, neste caso aqui, comprometem-se em respeitar os direitos e as liberdades nela reconhecidos e a garantir seu livre e pleno exercício a toda pessoa que esteja sujeita à sua jurisdição. Ou seja, no Brasil, a cada cidadão que esteja aqui dentro do território nacional, cabe ao país Brasil, Estado Democrático de Direito, respeitar estes direitos e estas liberdades que são garantidas a toda pessoa humana, que eles sejam livres e possam exercer tais direitos. Então, seu livre e pleno exercício a toda pessoa que esteja sujeita à sua jurisdição, sem discriminação alguma. Parece muito com aquele nosso artigo 5º da Constituição Federal, sem discriminação alguma por motivo de raça, cor, sexo, idioma, religião, opiniões políticas ou qualquer outra natureza, de origem nacional, social, posição econômica, nascimento ou qualquer outra condição. Vocês sabem que a desigualdade social sempre foi um problema, desde que o mundo é mundo. Quando nasce o documento internacional que reafirma em seu artigo que os países que estão sendo signatários, estão assinando este compromisso internacional, assumem aqui explicitamente, porque está assinado, está escrito e será assinado e ratificado, que eles estão se comprometendo a criar sistemas legislativos que permitam que as pessoas sejam
respeitadas e a elas sejam dados os seus direitos e garantias e liberdades, e sem discriminação. E nós sabemos que nós brigamos dioturnamente, de manhã, de tarde, de noite, dioturnamente, contra o mal social, que é a discriminação. Embora o documento social esteja aqui explícito, que não é para discriminar por questão de raça, de cor, de sexo, de idioma, de opinião política, se nasceu numa posição econômica favorável ou não, não é para discriminar. E sabemos que nós precisamos continuar discutindo, conversando, falando, conscientizando as pessoas de que a discriminação não é o caminho, e sim é uma doença social que precisa ser erradicada. Por isso que a cultura, na minha opinião, é a ferramenta melhor para que as pessoas entendam que todos realmente somos iguais perante a lei e perante as leis divinas, de acordo com a religião que você segue. Não só a nossa lei como diploma legal, mas também as leis divinas da religião que você segue. Aqui vamos para o próximo, que diz: para efeito desta convenção, pessoa é todo ser humano. Interessante falarmos assim, né? É que vocês sabem que um dia pessoa não foi chamada de ser humano, que foi no período da escravatura, que as pessoas que eram os escravos não eram consideradas pessoas, eram consideradas coisas. Então, já que passamos esta etapa, estabelece-se que toda pessoa é aquela que é um ser humano. Dever de adotar disposições de direito interno. Se o exercício dos direitos e liberdades mencionados no artigo 1º ainda não estiver garantido por disposições, e aí vamos grifar, ainda não estiver garantido por disposições legislativas ou de outra natureza, os Estados-partes comprometem-se a adotar, de acordo com as suas normas constitucionais e com as disposições dessa convenção, as medidas legislativas ou de outra natureza que forem necessárias para tornar efetivo tais direitos e liberdades. Olha, senhor país signatário desse instrumento internacional, você ainda não tem no seu sistema legal nenhuma lei que garanta esses direitos? Se você não tem, então cria. Você está aqui assumindo um compromisso de que vai criar um diploma legal e que vai dar o efetivo cumprimento a esses direitos e garantias elencados aqui neste documento internacional que você, país, está assinando como signatário, ok? Pessoal, tem dúvidas? Se manifestem aí, mandem as suas dúvidas, eu vou estar esclarecendo na medida do possível. O que importa é vocês não ficarem com isso engasgado, porque este é um documento internacional que é requisitado em muitos concursos públicos, também no exame da OAB, mas também em vários concursos públicos. Aqui nós vamos ter, como vocês viram no preâmbulo, as 5 categorias de direito. Isso quer dizer que do capítulo 2 em diante, esses direitos vão ser separados. Podem observar que o capítulo 2 vai trazer direitos civis e políticos. E mais adiante, os demais direitos que nós conversamos no preâmbulo. Então, aguardem, eu vou estar conversando com vocês nesta aula e na próxima aula, para que a gente trabalhe este documento do início ao fim. Aqui no Word ele está dando um documento de 22 folhas, onde pretendo separar em 2 aulas ou 3, se forem necessárias, para que vocês tenham conhecimento do que está escrito aí e o que isso significa, tá bom? Então vamos agora para os direitos civis e políticos. Vamos escolher uma cor aqui mais clara. Direito ao reconhecimento da personalidade jurídica. Toda pessoa tem direito ao reconhecimento da sua personalidade jurídica. O nosso sistema legal, no Código Civil, está estabelecendo o direito do nascituro e do natimortum. Nasceu com vida, se torna detentor de direitos e, a partir de então, a lei vai proteger esses direitos e essas liberdades e estas garantias. Nasceu morto, também vai ter um reflexo legal. Então, aqui os países estavam assumindo o compromisso de dar o direito a qualquer pessoa de ser reconhecida a sua personalidade.
Outro direito que está sendo trabalhado agora no artigo 4, direito à vida. Parece tão utópico quando a gente fala assim, direito à vida. Ah, nasceu vivo, professora, está vivo, está vivendo até hoje. Ninguém sabe como é que está vivendo, mas está vivendo. Mas não funciona assim. A vida precisa ser vivida com qualidade, precisa viver com equilíbrio. Sabe que a gente já conversou do artigo 6º da nossa Constituição? Eu chamo de piso vital mínimo. No artigo 6º da Constituição está dizendo que tudo que está lá é o mínimo que a pessoa precisa para ter uma vida feliz. Então, ter o direito à vida não é só abrir o olho no estou vivo. É necessário que você tenha diversas garantias desse direito, como, por exemplo, toda pessoa tem o direito de que se respeite a sua vida. Por isso que é crime quando alguém vai atentar contra a sua vida ou vai lhe matar, justamente porque a sua vida deve ser respeitada. Esse direito deve ser protegido pela lei e, em geral, desde o momento da concepção. Vocês sabem que no Código Civil temos as determinações desde a concepção, quando encontra lá o espermatozoide contra o óvulo e fecunda. Temos desde o momento que há esta concepção, o período todo de gestação, após gestação, quando a mulher dá à luz, o período da lactação, que é o período que ela é lactante, é o período que ela está amamentando. Nós temos dentro do nosso sistema toda esta proteção, porque aqui ele está dizendo, esse direito deve ser protegido por lei. E todo mundo tem direito à vida, e essa vida desde o momento da concepção intrauterina. Ninguém pode ser privado da vida arbitrariamente. Eu falei intrauterina, mas também temos extrauterina, porque hoje já é possível ocorrer a concepção e a fecundação em laboratório. Mas aí fica um assunto para o professor de Direito Civil trabalhar com vocês. Então, ninguém pode ser privado da sua vida arbitrariamente. Como você pode privar alguém da sua vida? Tornando escravo, tornando um boneco na sua mão, onde ele vai fazer o que você determinar sob pena de ser castigado. Assim você está privando esta pessoa da vida. E quando você fala que a lei tem que proteger, a lei tem duas vertentes. Aqui temos os aspectos civil, que seria do momento que você nasce e passa a ser detentor de direitos e obrigações, e temos o aspecto penal, que ninguém deve atentar contra a sua vida. E que, se isso acontecer, a legislação tem que trazer aqui o seu desdobramento legal, a tipicidade de crime, qual é a dose dessa pena e assim por diante. Nos países que não houverem abolido a pena de morte, esta só poderá ser imposta. Opa, peraí, que subiu um pouquinho mais, só um instantinho. Nos países que não houverem abolido a pena de morte, esta só poderá ser imposta pelos delitos mais graves, em cumprimento de sentença final de tribunal competente. Veja, nós estamos falando de vários países que foram signatários deste documento internacional. Alguns ainda tinham a pena de morte na época. E aqui está se estabelecendo um limite para essa pena de morte, que seriam para os delitos mais graves. E ainda só no momento do cumprimento da sentença final, que vai ser decidida por um tribunal competente, e em conformidade com a lei que estabeleça tal pena, promulgada antes de haver o delito seja cometido. Tampouco se entenderá sua aplicação a delitos aos quais não se apliquem atualmente. É como nós vimos no nosso sistema. O nosso sistema vigora pelo direito garantido. Então, há muito tempo nós já abolimos a pena de morte. E aí se estabeleceu uma dosagem para as penas. Hoje o sujeito pode ficar preso no máximo 40 anos. Já sempre foi assim, professora? Não. Conforme a evolução do nosso sistema legislativo, é que houveram as tipicidades dos crimes, o que é crime, certo? Dizendo cada situação, como vamos caracterizá-la como crime. Se é crime, for pego no título de ameaça ou de ser concebido, qual será a pena que vai ser aplicada, qual é a dose dessa pena. Isso vocês vão aprender em direito penal
e depois em processo penal. Aqui só está se dizendo que o país que ainda tem a pena de morte não pode arbitrá-la de maneira arbitrária para qualquer caso. Que esta pena de morte só fique a partir de então, a partir do momento que se assinou esse documento, garantida para delitos mais graves. E mesmo assim, só depois que houver uma sentença final dada por um tribunal competente. Não se pode restabelecer a pena de morte nos estados que já tenham abolido. Então, quer dizer, abriu mão da pena de morte, já era, não vai voltar atrás, não pode retrocesso, que é o nosso caso. Em nenhum caso pode a pena de morte ser aplicada a delitos políticos. Pena de morte para a política não pode. Nem nem a delitos comuns conexo com delitos políticos. Então, nenhum caso de pena de morte pode ser dada a delitos políticos. Já pensou se pudesse? Não sobrava um, né? Não se deve impor a pena de morte à pessoa no momento da perpetração do delito, se for maior de 18 anos ou maior de 70, nem aplicá-la à mulher em estado de gravidez. Cada país vai estabelecer uma questão em relação à maioridade penal. O nosso país estabelece os 18 anos. Até 18 anos é um adolescente, de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, e aos 18 anos, um dia, é um adulto. Então, não posso, aqui nesse caso, nós não temos mais pena de morte, mas caso tivéssemos, aqui está estabelecida a regra para a sua aplicação. Toda pessoa condenada à morte, que também aqui não é o nosso caso, mas nós estamos falando de um documento da década de 60, quase 70, 1969. Toda pessoa condenada à pena de morte tem direito a solicitar anistia, indulto, comutação da pena, os quais podem ser concebidos em todos os casos. Não se pode executar a pena de morte quando o pedido estiver pendente de decisão de autoridade competente. Quer dizer, mesmo condenado, pode pedir clemência, pode pedir perdão, pode pedir que seja revista esta decisão, porque não há nada pior do que uma condenação à morte, já que a vida é um bem tão respeitado e tão discutido. Artigo 5º deste Tratado Internacional. Vamos mudar a cor. Direito à integridade pessoal. Toda pessoa tem direito a que se respeite sua integridade física, psíquica e moral. Ninguém deve ser submetido a torturas, nem a penas ou tratos cruéis, desumanos ou degradantes. Toda pessoa privada de liberdade deve ser tratada com o respeito devido à dignidade inerente ao ser humano. Presta atenção, quando que você mantém a sua integridade física, psíquica e moral? Se você está sendo torturado com alguém que fala na sua orelha, denigre, você não presta para nada, você é um burro, você não aprende, não adianta você fazer isso porque não vai dar certo. Isso é uma ofensa à sua integridade psicológica. Alguém que venha ferir a sua moral, dizendo que você não vale nada, que você é um criminoso, que você é um ladrão. É integridade moral? E a física são as torturas. São as maneiras de penas com maus tratos, desumanos, degradantes, algo que você sinta efetivamente na carne, na sua pele, que você estaria sendo desrespeitado. Então, neste caso, ninguém deve ser submetido a torturas, muito menos a tratos cruéis, desumanos e degradantes. A pena não pode passar da pessoa do delinquente. Então, quer dizer que você praticou o delito e é a sua mãe que vai pagar o pato por você? Não, é você mesmo. Por isso que é na própria pessoa que praticou o crime. Os processados devem ficar separados dos condenados, salvo em circunstâncias excepcionais, e devem ser submetidas a tratamento adequado à sua condição de não condenado. Nós sabemos no nosso sistema que muitos são presos e aguardam o julgamento. E outros já estão condenados porque o julgamento já aconteceu e estão cumprindo a pena.
Aqui é essa separação que o item 4 trabalha, tá bom? Que o sistema penitenciário de cada país deve trazer aqui, ó, processos que vão separar os condenados dos processados, porque eles estão em condição diferente. Os processados ainda podem ser considerados inocentes no decorrer do processo legal. Os condenados pode ser que estejam com sentença de condenação que ainda é passível de recurso, mas já estão condenados em primeira instância. E aqueles que são condenados definitivamente. Já houve o primeiro grau, segundo grau de julgamento e se manteve a condenação. Os menores, quando puderem ser processados, devem ser, então vamos lá, os menores, devem ser separados dos adultos e conduzidos a tribunal especializado. Então, separado dos adultos e conduzido a tribunal especializado, com a maior rapidez possível para o seu tratamento. A nossa justiça separa criança e adolescente, os processos de crime menor, que seriam as crianças e os adolescentes em situação irregular, eles vão para a vara da infância e juventude. Ou pode ser que sejam processados na vara da família e sucessões. Nas comarcas, nas cidades pequenas, que os fóruns têm apenas uma vara, é uma vara civil, uma vara única, a esta vara que será determinado os processos que envolvam menores. Mas aqui é porque a nossa legislação em relação ao menor é uma, em relação ao adulto é outra. E aqui seguindo essa recomendação do número 5 deste artigo. As penas privativas de liberdade devem ter por finalidade essencial, então aqui tipo de penas, privativa de liberdade, devem ter por finalidade essencial a reforma e a readaptação social do condenado. Gostaria muito que isso fosse verdade. Hoje os menores ficam na Fundação Casa e os maiores no sistema penitenciário brasileiro. Deveriam sair de lá reformados, readaptados para serem inseridos na sociedade novamente. Como, por exemplo, com uma profissão, que ele tenha até desenvolvido essa profissão lá dentro mesmo do sistema, ok? Lá dentro da onde ele esteja privativo da sua liberdade. Mas nós sabemos que nem sempre é assim. Reinserir esta pessoa processada ou condenada que esteve dentro do sistema carcerário é bem complicado, mas aqui assume-se um compromisso de que esses estados vão, sim, promover a reforma individual e íntima deste indivíduo e vão dar possibilidade dele se readaptar à sociedade onde ele vive. Vamos ao mais um artigo 6º, falando aqui de direitos civis, que são o direito relacionado à proibição da escravidão e da servidão. Vou escolher outra cor aqui. Então, escravidão e servidão. Ninguém poderá ser submetido à escravidão ou servidão, e tanto estas como o tráfico de escravos e de mulheres são proibidos em todas as suas formas. 1969, falando do tráfico de pessoas. Problema atualíssimo no século 21, quase 22, aonde nós temos redes de tráfico de pessoas para o trabalho escravo, que é a escravidão contemporânea que nós chamamos hoje, aonde essas pessoas são arrancadas do seu seio familiar e são submetidas a trabalhos acima das suas forças, a condições de vida precárias, são tratadas como escravos, além do tráfico de mulheres que podem ser escravizadas em qualquer tipo de trabalho, mas a maioria delas vai para a prostituição. E se elas derem muito trabalho, vão para o tráfico de órgãos, ou seja, são mortas e todos os seus órgãos são retirados e vendidos no mercado negro. Sim, é um mundo muito difícil da gente acreditar que existe. A maior parte dos nossos pais nos protege do mundo real, não nos mostra efetivamente o que é que está acontecendo na prática, no dia a dia, mas sim, as pessoas são ruins. É por isso que a lei precisa cuidar disso em primeiro lugar. A lei precisa trazer disposições legais para que as pessoas tenham esse direito à vida, à sua integridade,
física, psíquica e moral, não sejam escravizadas, não sejam supervenientes, porque a servidão, já ouviram falar de servidão sexual? Aquele que tem a sua serva e ela tem que fazer tudo que ele mandar, independente se isso vai ferir a sua integridade física, moral, psicológica. Existem contratos que são feitos assim, a pagamento, sem pagamento, ou seja, um sistema degradante da pessoa humana, onde a pessoa deixa de ser pessoa, ela se torna um objeto, ela se torna uma coisa, e a lei não pode aceitar que a vida e a integridade física, psíquica e moral do ser humano seja submetida à escravidão. Por isso a palavra proibição, não está dizendo recomenda-se, está dizendo é proibido. É proibida a escravidão e a servidão. Ninguém deve ser constrangido a executar trabalho forçado ou obrigatório. Nos países em que se prescreve para certos delitos penas privativas de liberdade acompanhada de trabalhos forçados, essa disposição não pode ser interpretada no sentido de proibir o cumprimento de dita pena, imposta por um juiz ou um tribunal competente. O trabalho forçado não deve afetar a dignidade nem a capacidade física e intelectual do recluso. Está dizendo aqui que eu não posso ser escravizado para trabalhar de trabalho forçado e obrigatório. Só que existem alguns sistemas legais dos Estados americanos que vai dizer que está preso, vai trabalhar para comer, vai para a lavoura, vai para o garimpo, vai para algum lugar. Então, é um trabalho forçado, ele vai cumprir a pena trabalhando. E aqui está dizendo, ok, não vamos interferir no sistema que este país esteja adotando, mas presta atenção, ele vai trabalhar de maneira para cumprir a sua pena, mas este trabalho não pode ser forçado o suficiente que vai afetar a sua dignidade, vai afetar a sua capacidade física, ou seja, vai trabalhar até perder todas as forças e morrer ali no trabalho, isso não pode, assim como também não pode afetar o seu intelectual, tipo, parou de trabalhar, vai apanhar porque tem que trabalhar, pronto e acabou, certo? É o que está dizendo aqui. No item 3, não constituem trabalhos forçados ou obrigatórios para os efeitos deste artigo os trabalhos ou serviços normalmente exigidos por pessoa reclusa. A pessoa está presa, ela precisa trabalhar lá no sistema carcerário. Para cada dia de trabalho, ela possa diminuir um tanto da sua pena, ok? Tais trabalhos ou serviços devem ser executados sob a vigilância e controle da autoridade pública. E os indivíduos que o executarem não devem ser postos à disposição de particulares, companhias ou pessoas jurídicas do sistema privado. Eu não vou fazer dele uma marionete. Eu não vou usar esta pessoa para que outros se beneficiem com o trabalho dele. Não, ele vai cumprir a pena trabalhando, mas sendo mantida a sua dignidade, a sua capacidade física e intelectual. Serviço militar. Aqui não constitui trabalho forçado. O serviço militar. E nos países em que se admite a isenção por motivo de consciência, qualquer serviço nacional que a lei estabelecer em lugar daquele. Serviço exigido em caso de perigo ou de calamidade que ameace a existência ou bem-estar da comunidade. Ou seja, precisa ir de uma força-tarefa para se controlar algo que está além, está acima daquilo que é a normalidade. Então, isso não é um trabalho forçado. E o trabalho é um serviço que faça parte de obrigações cívicas normais que estão relacionadas ao seu país, ok? Bom, pessoal, por hoje nós vamos parar aqui no artigo 6º da Convenção. Eu vou continuar com vocês na nossa próxima aula. E o que é que eu pedi para que vocês façam em relação à prova AB? Nós vamos conhecer todos os direitos elencados nas 5 categorias neste tratado internacional. Estou indo com calma para que vocês possam, além de acompanhar o vídeo comigo e entender artigo por artigo, porque eu sei que a interpretação legal ela é muito difícil, por isso que eu estou indo com vocês com calma. Ao término de estudar todo este tratado, você estará apto para separar estes direitos e mostrar para mim quais são os civis, os políticos, econômicos, sociais, culturais e assim por diante.
Qualquer dúvida, permaneço à disposição e quero agradecer muito a sua atenção.